Às vezes fico imaginando como será meu encontro com Deus. Ficarei assustado, chorarei emocionado, ou ficarei imóvel esperando que Ele diga algo? E por que penso tais coisas? Porque nesse minúsculo pontinho azulado perdido no espaço, Ele colocou tanta beleza que me custa crer quando dizem que o planeta está destinado a provas e expiações. Quando vejo o trinado dos pássaros, a canção do mar, o assobio das florestas, o espetáculo do amanhecer e adormecer do sol, a majestade das montanhas, a humildade do grão de areia, fico extasiado com o exagero de beleza com a qual Ele nos premiou e com o amor sempre em movimento. E quando entro em um rio, ou vejo o sentimento materno, ou encontro a poesia nas esquinas, ouço a sinfonia dos bosques, os noturnos angelicais que acalmam o espírito, homens inspirados na palavra e nos gestos aliviando dores, aí tenho a certeza de que aqui o mal não predomina, já que sempre vejo o amor em movimento. E quando os sinos tocam, os templos abrem, os louvores ecoam, os anjos descem, a caridade se movimenta como se estivesse em casa, o céu anila como neon, a sombra foge envergonhada. Então fico contente e emocionado pela presença de Deus na terra, sempre representada pelo amor em movimento. E ainda quando vejo prisões, hospitais, guetos, favelas, famintos, mas sei que os que sofrem resgatam dívidas acerbas, observo entre eles missionários, médicos divinos, mentores dedicados, todos de braços dados com o amor em movimento. Diante de tanta beleza e tanto cuidado com que Ele tem com este pontinho perdido, diante de tudo que sinto, sim, porque às vezes choro ao ver simples passarinho alimentar filhotes, porque onde tantos veem maldade, vejo apenas ignorância. Então fico me perguntando como me comportarei diante de Deus, o pastor que põe o amor em movimento. Correrei ao seu encontro ou apenas reconhecerei algo que pode ter 1000 faces, embora todas tenham os mesmos sinais: o amor em movimento. Que és todo luz, divino amigo, que me conduz, vem com teu manto me proteger, abre teus braços, vem me acolher, Jesus, que estás aqui. Venha o teu olhar me encontrar, venha a tua mão me abençoar, venha o teu amor me iluminar. És o caminho, és o louvor, graça e gratidão, és o pastor de todos os homens, Filho de
pão da vida. És o louvor, graça e gratidão. És o pastor de todos os homens, filhos de Deus. Jesus, tu és meu irmão. Estamos em Jerusalém, terra abençoada pela vinda do nosso Mestre Jesus. Aqui temos o Monte das Oliveiras. Que Ele possa abençoar essa terra, todos que aqui se encontram, nossas vidas, onde quer que estejamos. Que assim seja. Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer, deixam vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura,
Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Não posso ir. Existe no abraço não sei que de cura que ainda desconhecemos. Eu já vi minar inveja, dissipar o ódio, inibir veneno. Um abraço nos renova e a gente renovado enfrenta qualquer barra, baixa as defesas, quebra as amarras. Quando abraçamos, próximos ficamos, encontro de dois corações. Braços que se apertam, corpos que estreitam, tão generosas vibrações. Nada como ouvir de alguém depois daquele abraço: te amo, você. Braços abertos, que bom te ver. Rejuvenesce, revitaliza, inusitado, quebra o gelo, reumaniza. Abraço estreito de irmão, de coração pra coração. Abraço raro de perdão, devolve o chão. Um abraço com leveza põe até a tristeza em outro patamar e desperta sutilezas que o riso fácil não pode acessar. Sugere fazer amigos porque a dor castiga, ela é da vida e vem. Então me abraça, se entregue também. Rejuvenesce, revitaliza, inusitado, quebra o gelo, reumaniza. Abraço estreito de irmão, de coração pra coração. Abraço raro de perdão, devolve o chão. Rejuvenesce, revitaliza, inusitado, quebra o gelo, reumaniza. Abraço estreito de irmão, de coração pra coração. Abraço raro de perdão, devolve o chão. E médicos até aceitam seu poder de cura. E até mesmo quando a dor se faz inevitável, sou eu que escolho se eu vou sofrer ou não. Há os que jogam fora lamentando e há os que não. Rejuvenesce, revitaliza, inusitado, quebra o gelo, reumaniza. Abraço estreito de irmão, de coração pra coração. Abraço raro de perdão, devolve o chão. Rejuvenesce, revitaliza,
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa vontade. Vede prudentemente como andais. Paulo, Efésios 5,15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Emmanuel. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Hoje nós estamos estudando a questão 172 de O Livro dos Espíritos, na qual Kardec está questionando aos espíritos como que se dá na reencarnação
habitação nos mundos, porque a gente já viu que é necessária a reencarnação num corpo material e essa reencarnação acontece nos planetas, né? Bom, aí o Kardec está perguntando, poxa, mas a gente não enxerga, não vê a vida nos outros planetas, né? Então como que isso acontece? E além da Terra, que a gente tem a presença da vida, existe reencarnação em outros planetas, em outros mundos, né? E aí então ele vai perguntar na questão 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Em outras palavras, as nossas reencarnações, elas são todas aqui no planeta Terra? Isso que o Kardec está perguntando, porque ele já viu que o espírito ele sai da ignorância, ou seja, ele sai da ignorância no sentido de falta de conhecimento, falta de sabedoria, falta de vivência de vida, ou seja, aquele espírito que ainda ele não tem experiência de vida, então ele não tem condições ainda de tomar decisões, de traçar o próprio destino, então o espírito tem que estar na ignorância, ou seja, é uma criancinha ainda, vamos, espiritualmente falando, né? E esse espírito ele vai crescer, vai evoluir, até se tornar um sábio, na mais perfeita concepção dessa palavra, uma pessoa, um espírito que tem conhecimento, tem evolução moral, tem assim, uma grande condição como ser. Então ele sai da completa ignorância para a extrema capacidade do ser, né? Bom, e Kardec, isso se dá através de sucessivas encarnações até um certo estágio. E Kardec está questionando, então, essas reencarnações, elas são todas na Terra? Então os espíritos vão responder, não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, e nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Em outras palavras, fazendo um comparativo, que os espíritos estão dizendo o seguinte, olha, imagine um mundo da educação. A criança, ela quando inicia a sua educação, ela vai às vezes para um berçário, para um maternal, e passa ali os seus primeiros anos de vida ali. Mais adiante, ela já vai para uma escola que tem o ensino fundamental, né? Em seguida, ela vai para o ensino médio. Depois, para uma faculdade. Depois, até talvez, para um centro de excelência, vamos dizer assim. As escolas que têm a faculdade, ela não é a mesma do ensino básico, não é a mesma que um berçário, por exemplo. São diferentes escolas que a pessoa vai frequentando, vai passando estágios da sua vida para completar a sua trajetória educacional. E o que os espíritos estão falando é, olha, a sua evolução, você passa por diversas escolas, ou seja, diversos mundos no sentido de planetas. Então, a Terra não é nem a sua primeira escola, você não começou por aqui, e também não é a última, ou seja, é como se nós estivéssemos no ensino fundamental. Nós já passamos pelo berçário, já passamos pelos primeiros anos ali da alfabetização, e estamos agora nas primeiras noções de matemática, de física, de biologia, de português. Nós estamos aprendendo os fundamentos das ciências, né? Essa é a comparação. Então nós estamos vivendo os fundamentos, aprendendo os fundamentos dos princípios superiores. Então por isso que a Terra ainda é, na categoria da escala que Kardec traçou, um mundo de provas e expiações. Anteriormente, nós vivemos a nossa infância espiritual em mundos chamados mundos primitivos. Nesses mundos primitivos, o espírito ainda está no início da sua jornada evolutiva, vamos dizer assim, já como espírito definido como ser traçante do próprio destino. Mas ele é um ser extremamente material.
sua relação com a criação divina é apenas pela matéria. O espírito, ele vê, ele sente, mas é dominado totalmente pela matéria. Nós já passamos essa primeira fase. Estamos agora num mundo de provas e expiações, em que a gente já começa a viver ensinamentos, mas ainda temos uma influência enorme da matéria sobre nós. Começamos a ter contato com as noções dos ensinamentos divinos, mas ainda somos muito ligados aos mundos primitivos pela nossa essência ainda muito material, o nosso íntimo. Mas a Terra, a par de ser um mundo ainda de provas e expiações, está numa fase de transição para um mundo de regeneração. O que é um mundo de regeneração? É um mundo onde a preponderância do bem sobre o mal. Não é que não exista a infelicidade, ou seja, aquela felicidade absoluta. Não. É que é um mundo onde os espíritos que ali habitam predominantemente pensam no bem, na coletividade, no bem comum, no respeito ao próximo. Ou seja, é um mundo jamais evoluído em relação de provas e expiações, que não é tão material. Nós começamos a ter um quê a mais de espiritualidade dentro de nós. Espiritualidade no sentido de vivência espiritual. Então, nós estamos nessa fase de transição. E o que acontece com os espíritos que não acompanham essa evolução do todo? Não acompanham a evolução do próprio mundo. Eles são, naturalmente, levados, já que ali existe uma predominância do bem sobre o mal, eles vão ter que voltar a habitar um mundo de provas e expiações. E assim há o que acontece, uma transmigração, isso é muito frequente, entre os espíritos de diversos mundos. Então o espírito ele vive num determinado mundo, se ele não está de acordo ali com a situação daquele mundo, ele é levado para um outro mundo que está na sua faixa evolutiva. Emmanuel narra isso muito bem no livro A Caminho da Luz, em que um planeta que faz órbita na estrela de Capela, esse planeta atingiu, né, a fase de regeneração. Né? Então havia ali um grupo de espíritos que não estavam em condições de viver naquele planeta, que ainda estavam de forma primitiva, os espíritos, assim como nós, muito ligados ainda à matéria. Então eram espíritos que estavam inadequados à situação daquele planeta. E por isso, esse grupo de espíritos veio para o planeta Terra, lá 5.000 anos atrás, mais ou menos, para poderem evoluir, passarem pelas dificuldades do planeta Terra e, com isso, aprenderem. No entanto, esses espíritos, como tinham um conhecimento que eles adquiriram lá no planeta onde estavam, no planeta Terra, quando vieram aqui para o planeta Terra, trouxeram esse conhecimento. E é por isso que nós vamos ver a civilização egípcia com os seus conhecimentos, a civilização hindu e chinesa com os seus conhecimentos, as civilizações orientais ali, de maneira geral, o próprio povo judeu. Então, diversos grupos da Terra são, na realidade, espíritos que vieram do planeta Capela, há milhares de anos atrás, como, vamos dizer assim, como se fosse uma repetência escolar para se transformarem e estarem de acordo com a condição evolutiva do planeta. E assim, então, surgiu aqui na Terra essas civilizações que eles trouxeram o conhecimento. E nós podemos ver, quando a gente começa a estudar essas civilizações, apesar que materialmente falando elas estão muito distantes umas das outras, quando a gente estuda a filosofia da civilização egípcia com a filosofia, por exemplo, da religião hindu,
com a religião chinesa, com o que se ensina ali no Tibete, nós vamos ver que há um ponto muito comum, uma confluência de ensinamentos que fala de um eterno retorno do espírito, da espiritualidade, que o homem não é apenas matéria. Todas essas civilizações, apesar de falarem de maneira diferente, mas em síntese falam a mesma coisa. O ensinamento, na essência, é o mesmo, apenas contado de maneira diferente. Por quê? Porque a origem é a mesma. Todos esses espíritos vieram do mesmo planeta, com a mesma base de conhecimento. E assim está acontecendo e vai acontecer também com o planeta Terra. O planeta Terra também, como sendo uma lei universal, ele tem ciclos evolutivos. E nós estamos no fim de um ciclo evolutivo, passando para um próximo ciclo evolutivo. Ou seja, é como se nós estivéssemos no fim de uma estação, estivéssemos no fim, por exemplo, do inverno, e estamos entrando na primavera. Essa transição de estação, quando a gente vê aqui no planeta, ela não é abrupta. Ou seja, hoje é inverno, amanhã é primavera. Isso acontece apenas no calendário. Mas na natureza existe um processo, uma transição. Mas isso é uma lei da natureza. O mesmo acontece hoje com o planeta Terra. Nós vivemos uma fase de transição, de mudança de estação. Estamos saindo de uma época de provas e expiações para uma época de regeneração. É o momento atual que nós vivemos, esse momento de transição. E é por isso que nós podemos perceber parte dos dois mundos, parte do mundo de regeneração, um grupo de espíritos tendente ao bem, querendo fazer o bem, querendo um mundo melhor, e um grupo de espíritos ainda querendo permanecer na inferioridade. O que acontece? É uma lei da vida, ninguém pode parar a roda do mundo. Então, esses espíritos que não se adequarem, continuarem renitentes ainda no mal, eles terão que ser transportados, terão que ser levados para um mundo de provas e expiações para continuarem o seu processo de transformação. E assim é que os espíritos, nós espíritos, vivemos em diferentes mundos durante a nossa jornada evolutiva. Nós sempre estaremos frequentando a escola que melhor se adequa à nossa condição. Se eu estou numa condição ainda do maternal, eu vou frequentar o maternal. Se eu estou numa condição de faculdade, de um ensino superior, eu vou frequentar um mundo superior. Assim é a condição do espírito. Isso nós estamos falando em termos de coletividade. É claro que há, dentro da coletividade, nós temos que também ter a identificação da individualidade. Às vezes, um espírito que está aqui no mundo material, ele atingiu as culminâncias, vamos dizer assim, do que o mundo material pode proporcionar, o mundo de provas e expiações pode proporcionar, e ele individualmente tem condições de ir habitar um mundo muito superior. Então ele unicamente vai por si só, individualmente, para esse mundo que eles têm condições de frequentar. Então isso que a doutrina espírita nos mostra, que a vida nossa nos mundos, nos planetas, ela é nada mais, nada menos, comparativamente falando, como se fosse uma frequência escolar. Nós estaremos, a Terra é uma grande escola. Nós estamos frequentando a escola que melhor adequa à nossa condição. E estão aqui na Terra os mesmos espíritos. Isso que nós entendemos da questão. Muito obrigado.
Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus caros amigos, meus irmãos do Grupo Espírita Irmão Aniceto, é com alegria que aqui estou para podermos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre o Evangelho de Jesus, muitas vezes, a visão, dentro da visão da doutrina espírita. Na noite de hoje, nós temos um tema que está colocado lá no início do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, no seu item 2, que é a realeza de Jesus, né? E isso nos faz voltar um pouquinho aqui a uns 15 dias atrás, quando nós estávamos na comemoração da nossa chamada Semana Santa, que vai culminar com a crucificação, a ressurreição de Jesus. E dessa forma, se voltarmos ao passado, foi justamente nesse período da Páscoa que era extremamente comemorado pelos judeus, que num dia e em outro, Pôncio Pilatos, o governador de uma das regiões administrativas daquela região, notadamente a Judéia, Herodes, um outro governador, eles todos iam para Jerusalém para poder fazer essas comemorações. E traziam consigo todo um séquito, toda uma quantidade enorme de soldados, de afins, e fazendo um desfile à altura dos seus cargos de governador, dentro do Império Romano. E assim a população também os acompanhava num dia festivo, mas o que era marcante era toda a suntuosidade, toda a pompa, tanto do desfile de Pilatos quanto do desfile de Herodes. Mas também naquele dia, ou aquele fim de semana, Jesus retornava a Jerusalém e ele era aguardado, tendo em vista os últimos anos vividos por Jesus, em que ele ficava conhecido e marcado pelos seus milagres, pelas suas pregações, pela pregação da Boa Nova. E também naquele dia ou naquela semana, os judeus o esperavam com ramos. Mas os judeus tinham uma expectativa de que Jesus ali estaria adentrando como um Messias revolucionário, como o novo rei dos judeus, que teria como principal objetivo recuperar todo o reino dos judeus, que estava sob domínio do Império Romano. Era então o tão sonhado momento, o dia, a época da libertação agora do poder romano. Haja vista que os judeus ficaram tantos anos sob o jugo dos egípcios como escravos, mas para a surpresa e em contradição absoluta com as entradas de Herodes e de Pôncio Pilatos, Jesus adentrava logicamente na sua condição de extrema simplicidade, que ficava marcada pelo animal que ele utilizava na sua cavalgada, um jumentinho, um animal caracterizado por sua inexpressiva condição de animal em si. Enquanto isso, Pôncio Pilatos e Herodes adentraram com suas carruagens, com seus cavalos, com todos os seus mantos. E Jesus, na sua forma simples de vestir, na sua sandália empoeirada, surpreendeu, logicamente, àqueles que tinham uma expectativa de que ele pudesse
entrar como um verdadeiro rei. Mas ali era justamente o início daquilo que marcava o verdadeiro reinado de Jesus. Jesus, então, após essa sua entrada, ele que já, pelo seu comportamento, pelas notícias, pelos milagres, né, ele já preocupava principalmente o poder religioso do Sinédrio, dos doutores da lei, que, escutando todas aquelas notícias e verificando o clamor da população, principalmente dos mais pobres, dos gentios, dos mais humildes, entendiam que ele poderia colocar em risco o poder religioso dos doutores da lei, daqueles que compunham o Sinédrio. E assim procuraram, me desculpe o termo, armar uma situação para que Jesus pudesse ser preso como um revolucionário. Mas quem poderia estabelecer qualquer pena nesse sentido só caberia ao poder romano, aos governadores daquelas regiões, notadamente naquele lugar, lá estava Pôncio Pilatos. E assim, então, conseguiram armar este teatro para que Jesus fosse levado, após a sua prisão, após o seu julgamento religioso, levado até Pôncio Pilatos, para que ele pudesse ser julgado como alguém que colocava em risco o próprio poder romano. Mas a história depois nos mostra que Pôncio Pilatos, ao encontrar com Jesus, ao interrogar Jesus, questionar Jesus, não encontrou nenhum fundamento para que pudesse levá-lo à condenação. Perguntado a Jesus se ele era o rei, Jesus respondeu com a sua simplicidade, dizendo que não, ele não era rei, que ali ele estava tão somente para poder trazer a verdade. Diante disso, Pôncio Pilatos manda Jesus para Herodes. Pilatos cuidava dos aspectos da rebelião, do recolhimento de impostos, das infrações nesse sentido. Herodes tinha a condição de julgar sobre a visão, talvez mais religiosa. Herodes lava as mãos, devolve Jesus para Pôncio Pilatos, porque também nada tinha contra ele. E assim, então, a história que todos nós conhecemos, narrada todos os anos, nas comemorações da Semana Santa, Jesus é levado, então, à crucificação, à morte, ao martírio. Até então, nesse momento, salvo nessa abordagem de Pilatos ao perguntar se Jesus era rei, salvo sobre a visão dos judeus que aguardavam a vinda de um rei, de um Messias libertador, Jesus tinha como marca em toda essa sua pequeno tempo de trajetória, mas com uma grandiosidade de missão estabelecida, a marca da humildade, de trazer para nós, de trazer para a terra a grande lição,
a grande missão, o grande tesouro, aí sim, se falamos agora em realeza, e quando a gente fala em realeza, quando se fala em rei, nós vamos identificar os reis da época do Império Romano, os Césares, pelo seu poder, que não eram marcados pelo seu poder, mas muitas vezes marcados pelas suas excentricidades, às vezes até pelas suas crueldades. Mais recentemente, quando nós falamos em rei, vamos aqui identificar os reis: rei da música, Roberto Carlos; rei do futebol, nosso querido Pelé; rei do baião, nosso querido Gonzaga. Mas Jesus não tinha absolutamente nenhuma objetivo de se tornar rei dentro das características do mundo material. Jesus passou, então, a ser compreendido e entendido dentro da sua realeza, porque a sua realeza, a sua grandiosidade, ela era manifestada, ao contrário dos reis terrenos, por condições subjetivas. Eu não vim contrariar a lei, eu vim aqui aperfeiçoá-la. Eu vim trazer para a terra, para nós que ali estávamos, a grande riqueza, a riqueza que há de ser o alimento para a sublimação, a felicidade de toda a humanidade, sem a qual não será possível ser feliz. A riqueza do amor. Se os poderosos reis que se cobriam com seus mantos caríssimos, de riqueza, de ouro, de linho, cravejado de pedras, Jesus trazia, ao contrário, a riqueza do amor em pedras preciosas das virtudes. Virtudes essas que são consideradas, então, essas riquezas individuais que Jesus veio trazer para nós, para cedê-las a nós, para que nós pudéssemos nos tornar também ricos da verdadeira riqueza, manifestada por todas as virtudes que estão concentradas no amor. O grande tesouro do amor. Virtudes como a paciência. Jesus veio nos trazer o valor da riqueza do perdão, da compreensão, das pérolas da caridade. Caridade é essa riqueza, compreendida como a benevolência para com todos, a indulgência. Jesus nos traz as peças mais refinadas da afabilidade, da doçura, da mansuetude, deixando claro para todos nós que o seu objetivo, a sua missão, a formação do seu grande reinado é não se cercar de soldados, de gladiadores, de poderes materiais, mas de constituir um grande exército de seguidores que utilizam-se tão simplesmente e tão somente, se podemos chamar, das armas do bem, traçando o bom combate, buscando dentro dos seus comportamentos serem fiéis soldados de Jesus, manifestado na prática do amor. Jesus, como grande líder, como grande comandante, veio nos trazer também a estratégia para que nós pudéssemos alcançar o maior e melhor reino, o reino dos céus. Através da sua
manifestação estratégica do Sermão da Montanha, Jesus traz para nós o roteiro, o mapa, a estratégia da boa guerra contra todas as nossas mazelas, as nossas grandes imperfeições, egoísmo, orgulho, vaidade. Bem-aventurados, ricos, felizes, os mansos, os pacíficos, os humildes, os que sabem sofrer, os misericordiosos. Essa é a grande riqueza que Jesus veio trazer para todos nós. Essas pedras preciosas das virtudes. Portanto, meus queridos irmãos que aí vão encontrar nessas minhas simples palavras, Jesus não veio buscar, como alguns reis, a idolatria. Não. Jesus não veio e não busca. Jesus não veio fundar nenhuma religião, mas veio tão somente implantar em nós, na terra, na sociedade, o reino do amor. Mas para isso ele precisa de cada um de nós, que nós possamos começar a constituir, a nos vestir com o manto de luz, brilhar a vossa luz, que nós possamos ser esse ouro brilhante, não o ouro material, mas o ouro das virtudes, trazidas e ensinadas por Jesus. Não há nenhum outro caminho para a grande vitória sobre nós mesmos e sobre todas as nossas imperfeições, que não seja a implantação em nosso interior do reino do amor. Aí está a realeza de Jesus, a grandiosidade, a amplitude da realeza de Jesus, manifestada no seu pleno amor por todos nós, mas que tem como grande expectativa de que nós possamos ser fiéis soldados do nosso querido e grande Rei, o nosso Rei do amor. Essas são as palavras que gostaria de transmitir a cada um de vocês. Tempo curto, mas que nos permite reflexões e uma avaliação de que tesouro estamos buscando. O tesouro dos poderosos, dos reis, eles somem, acabam. E na realidade se manifestam muitas vezes em verdadeiras tristezas, sofrimentos. Vamos buscar o verdadeiro tesouro, aquele onde a traça não come, a ferrugem não consome, mas aqueles que nós podemos levar conosco por toda a eternidade. O tesouro do amor. Um grande abraço para todos. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência
e estresses sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.